Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar as propriedades dos determinantes. A escolha da propriedade correta é igual a jogar sinuca. É uma tacada de mestre. Aprenda matemática em qualquer lugar. E aí, pessoal, vamos estudar hoje as propriedades dos determinantes. A primeira propriedade que eu escolhi para começar esta aula é o fato de que o determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Para essa demonstração, eu vou escolher uma matriz fácil, uma matriz 2 por 2, e vou calcular o determinante dela. Observe que o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, e eu encontro então a expressão AD menos BC. Agora eu vou fazer o cálculo da matriz transposta. Lembre-se que a matriz transposta, você pega a linha da matriz original e transforma em coluna. Vamos calcular o determinante dessa transposta. O determinante da transposta, você vai perceber que vai dar exatamente igual ao determinante da matriz original. Então, com isso, eu concluo que o determinante da matriz A é igual ao determinante da sua transposta. Esta é a primeira propriedade. Vamos então para a segunda propriedade. Ela diz o seguinte, este é o enunciado dela. A troca de n pares de filas paralelas de um determinante faz com que ele seja multiplicado por menos 1 elevado a n, e ao ler essa propriedade eu tenho certeza que você parou, pensou e não entendeu absolutamente nada. Vamos fazer então na prática o cálculo para você verificar que é muito simples. Escolhi uma matriz A 3 por 3. Certo? Sendo ela 3 por 3, eu fiz uma escolha ainda muito mais interessante. Escolhi uma matriz onde só há elementos na diagonal principal que são diferentes de zero. Todos os demais são iguais a zero, o que faz com que essa matriz seja chamada de matriz diagonal. Então, para calcular o determinante de uma matriz diagonal, basta que eu multiplique os elementos da diagonal principal. Multiplicando 1 vezes 2 vezes 3, eu encontro que o determinante da matriz A vale 6. Agora, eu vou fazer uma troca, um par de troca. Eu vou trocar a linha 1 da matriz A pela linha 3. Observe que a matriz B ela tem uma troca de um par em relação à matriz A. Quando eu faço o cálculo desse determinante usando a regra de Sarri, eu vejo que o determinante dessa matriz vai dar menos 6. Então observe que menos 6 é menos 1 elevado a 1, porque esse 1 é um par de trocas, vezes o determinante da matriz A, que valia 6. Perfeito? Então, reforçando, quando eu faço um par de troca, eu tenho que multiplicar o menos 1 elevado a 1 pelo determinante da matriz original. E para encerrar esta propriedade, vamos ver então a matriz C. A matriz C, o determinante dela vai ser calculado fazendo um par de troca em relação à matriz B. Então, observe que em relação à matriz B, houve um par de trocas. Se em relação à matriz B houve um par de trocas, significa que o sinal do determinante será menos 1 elevado a 1, vezes a do determinante da matriz B. Então, seria menos 6. Mas observe que em relação à matriz A, ocorreram dois pares de trocas. Então, seria menos 1 ao quadrado, que dá 1, vezes o determinante da matriz A. De qualquer maneira, em qualquer cálculo que você faça, você vai perceber que o determinante da matriz C dará 6, não é? Então, usando dois pares de troca em relação à matriz A, ficaria menos 1 ao quadrado vezes 6, que dá 6. E usando um par de trocas em relação à matriz B, vai dar menos 1 vezes menos 6, que vai dar 6 também. Ok, pessoal, vamos então empolgados para a terceira propriedade. Quando se multiplica uma fila de uma matriz de ordem n por um número real k, o determinante dessa matriz fica multiplicado por k. Observe que eu vou escolher então
uma matriz chamada de matriz identidade, a matriz I3. A matriz identidade I3 ela é formada por números uns em sua diagonal principal. Veja que o determinante dela dará 1. Vimos que o determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos da diagonal principal. Eu vou multiplicar apenas a primeira linha pelo número real k. Então, eu encontro a matriz A. A matriz A será composta do k no elemento A1, 1, e o restante da matriz será exatamente igual à matriz identidade. Então, eu multipliquei a primeira linha por k. Combinado? Quanto que vai dar o determinante da matriz A? Fazendo o cálculo k vezes 1 vezes k, dará k. Então, eu observo que quando eu multiplico uma linha ou uma coluna por um número real, o determinante será multiplicado por esse número real. Bem, quando eu multiplico mais de uma linha, mais de uma coluna, quando eu multiplico m filas de uma matriz de ordem n por um número real k, o determinante da matriz ficará multiplicado por k elevado a m. Vamos ao exemplo? Te dou a matriz identidade novamente, porque é uma matriz fácil de calcular. O determinante dela é 1, como vimos no exemplo anterior. Quando eu multiplico todos os elementos da matriz por k, eu estarei multiplicando o determinante dessa matriz por k ao cubo. Por que k ao cubo? Porque o k foi multiplicado nas 3 linhas da matriz, porque ela tem ordem 3. Então, sendo assim, o determinante dela será 1 vezes k ao cubo, e sabemos que 1 vezes k ao cubo é k ao cubo. Vamos para a quinta propriedade, não é? Na quinta propriedade, eu vou calcular determinantes que darão 0. Então, veremos 4 possibilidades do determinante ser 0, não é? Então, primeira possibilidade. Quando uma fila for nula, lembrando que fila é uma linha ou uma coluna. Quando eu encontro uma matriz onde uma linha dela ou uma coluna dela é toda formada por números zeros, eu fazendo o cálculo do determinante encontrarei que o resultado dele será 0. Como exemplo, coloquei uma matriz 3×3 e o determinante foi calculado usando a regra de Sarri, como está na tela. E observe que o cálculo usando Sarri nos mostrou que, de fato, o determinante será 0. Vamos para a segunda propriedade dentro desse conjunto, a letra B. 2 filas paralelas forem iguais. Se 2 filas de uma matriz forem iguais, 2 filas paralelas, o determinante será 0. Então, observe que eu usei também a regra de Sarri. E usando a regra de Sarri, como está na tela, eu observo que o determinante de fato deu 0. Terceira, a letra C. Quando 2 filas paralelas forem proporcionais. Olha o que eu fiz. Eu peguei a primeira linha da minha matriz, que é a ABC, os seus elementos são ABC, e a segunda linha é K vezes A, K vezes B, K vezes C. Observe que há uma proporcionalidade, porque a linha 2 é K vezes a linha 1. Usando o Sarri, observo que o determinante será 0. Esse cálculo usando Sarri é muito interessante que você faça sozinho aí no seu caderno para comprovar a propriedade. E a quarta, que eu chamo de letra D, quando uma fila for uma combinação linear de filas paralelas. Observe que a linha 3 da minha matriz nada mais é do que o dobro da linha 2 somado com a linha 1. Observe que 2 vezes 4 é 8, mais 1 é 9. 2 vezes 5 é 10, mais 2 é 12. 2 vezes 6 é 12, mais 3 dá 15. Então, a linha 3 é uma combinação linear de outras filas paralelas. Quando isso acontecer, o determinante dará 0. Usei a regra de Sarri e você observa que, de fato, deu 0. Então, vamos para uma propriedade muito famosa, o Teorema de Binet.
Não é? Essa é uma propriedade muito interessante e ela diz o seguinte: o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Então observe o seguinte, eu tenho uma matriz A, o determinante dessa matriz A vale 1. Lembre-se que para calcular esse determinante, fizemos 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 3, 9, 10 menos 9 dá 1. Tem uma matriz B. A matriz B, o determinante dela será 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 0, 0. Então, o determinante da matriz B dará 6. Perfeito? Observe que o produto A vezes B, quando eu faço o produto, lembre-se que tem uma regra para multiplicar matrizes, né? Eu faço linha multiplicado por coluna e se você não lembra dessa regra, eu aconselho que você volte ao vídeo de multiplicação de matrizes. Então, quando eu faço a multiplicação A vezes B, eu encontro uma matriz formada pelos elementos 6, 8, 9, 13. Observe que o determinante dessa matriz dará 6. Veja, o determinante da matriz produto é 6. O determinante da matriz A vale 1. O determinante da matriz B vale 6. Então, eu posso garantir que o determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. É muito mais fácil calcular o determinante de A, o determinante de B separadamente e multiplicá-los para encontrar o resultado do determinante do produto do que primeiro ter que fazer o produto de duas matrizes para depois calcular o seu determinante. Então, é assim que usaremos o teorema de Binet. Nós calcularemos o determinante separado e depois multiplicaremos os seus resultados. Vamos então para a última propriedade, né? Vamos estudar o teorema de Jacob. Eu chamo a atenção porque o teorema de Jacob, se você não tiver um cuidado, você vai confundir com uma mera combinação linear. Então, como é que se usa o teorema de Jacob? A substituição de uma fila de uma matriz pela soma dela. Observe que eu tenho que somá-la. Com a combinação linear de outras filas, não altera o determinante. Então, eu chamo a atenção para o fato de que a diferença entre o Jacob e a combinação linear simples, que vimos que quando isso acontece, o determinante dá 0, é o fato de termos que somar com a própria linha. Então, como exemplo, eu escolhi pegar 3 vezes a linha 1. A linha 1 é a linha formada pelos elementos 1, 2, 5. Somar com 2 vezes a linha 2. A linha 2 são os elementos 2, 1 e 3, não é? E eu vou somar com a linha 3. Veja só, se eu não tivesse somado com a linha 3 para gerar uma nova linha 3, não seria Jacob. Então, Jacob tem que somar com a própria linha 3. Então, vamos ver quanto que dá isso. 3 vezes a linha 1 vai ser 3, 6 e 15. 2 vezes a linha 2 vai ser 4, 2 e 6. Somando isso com a linha 3, que é 5, 7 e 1, eu encontrarei a nova linha 3. A nova linha 3 é 12, 15 e 22. O determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz B. Perfeito? O determinante da matriz A, pelo que eu faço cálculos usando Sarri, dá 51. O determinante da matriz B, fazendo os cálculos, também dará 51, o que demonstra que o Jacob será um teorema bastante importante. Até a próxima. Gostou dessa aula? Espero que tenha gostado e tenha aprendido as propriedades dos determinantes. Se você gostou, marque o dedão aí embaixo. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, Prof. Dani Matti. Sucesso, até a próxima!